Essa questão tem duas coisas, duas estruturas que podem complicar um pouco sua vida. A primeira delas é esse fatorial, que é essa exclamação. E a segunda é esse número negativo aqui, no expoente de uma fração. Se você consegue responder isso aqui de cabeça, deixa a resposta aí nos comentários. Não é tão difícil assim. Mas se não, fica comigo que eu vou te explicar bem direitinho como isso aqui funciona. Bem, para começo de história, eu quero começar te explicando sobre essa potência, esse número negativo aqui em cima. Potência é uma maneira de representar a multiplicação. Então, por exemplo, se você tem um 3 elevado a 2, isso significa 3 vezes 3, e não 3 vezes 2, beleza? O número que está aqui em cima, ele diz a quantidade de vezes que esse número que está aqui embaixo vai aparecer numa multiplicação. Mas quando esse número é negativo, tem outra coisa que você precisa fazer também, que é inverter a posição do número. Como assim? Olha só, no caso aqui da questão, a gente tem o número 1 sobre 5, isso é uma fração. E isso tudo está sendo elevado ao número menos 2. Esse menos aqui exige que a gente inverta de lugar esses números da fração. Como assim? 1 sobre 5 vai virar 5 sobre 1. E isso é que vai estar ao quadrado. Percebeu o que eu fiz? Eu só mudei a posição do numerador, que é a parte de cima, com o denominador, que é a parte de baixo. O número 2 continuou e esse sinal sumiu. Veja esse outro exemplo. Se a gente tem 3 sobre 2 elevado a menos 1, a gente vai fazer o quê? Por conta do sinal negativo, a gente vai mudar a posição. Então vai ser 2 sobre 3. Com isso, a gente já pode reescrever um pouco dessa questão. 10 menos 6 fatorial menos 1 sobre 5 elevado a menos 2. Eu vou inverter a posição, então vai ficar 5 sobre 1, só que se está sobre 1 a gente não precisa escrever, o 1 na parte de baixo da fração a gente não precisa escrever, e isso estará elevado ao quadrado. Beleza? E bem, como a potência é uma forma de representar a multiplicação, o 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25. Então vamos reescrever a questão. Temos 10 menos 6 fatorial menos 25. Agora que você entendeu sobre a potência, vamos entender sobre o fatorial. Fatorial é também uma outra maneira de representar a multiplicação. Qual multiplicação? A de um número por seus antecessores. Como assim? Se você tem o número 3 fatorial, por exemplo, isso aqui representa 3 vezes 2 vezes 1. O número 2 e o número 1 são os números que vêm antes do 3. Por isso que eles estão aparecendo na multiplicação. Se você tem, por exemplo, 4 fatorial, como é que vai ficar? Vai ser o número 4 vezes os seus antecessores, ou seja, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. E bem, essas multiplicações possuem respostas. 3 vezes 2 dá 6, que vezes 1 continua sendo 6. 4 vezes 3 dá 12, que vezes 2 dá 24, e vezes 1 continua sendo 24. Então, como é que a gente vai responder esse fatorial? Primeiro fazemos a resolução do parênteses, ou seja, 10 menos 6, que é igual ao número 4, e isso fatorial. Os parênteses foram eliminados. Vamos escrever o resto da questão, menos 25. E agora, o 4 fatorial, a gente já tem o valor, que é 24. Opa, isso dá 24 menos 25. E aqui vem um cuidado que você precisa ter. O número 25 é maior que o 24, então como é que a gente responde essa subtração? A gente vai fazer 25 menos 24, que dá 1, mas a gente vai preservar o sinal do maior número, que seria o 25. Então, o sinal vai ser negativo. Toda essa operação resulta em menos 1, que é a resposta correta. Espero que você tenha gostado dessa explicação e que os conceitos de fatorial e de potência com o expoente negativo tenham sido bem revisados para você. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!